Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para vocês informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também vai conferir hoje um vídeo educativo do Ministério da Saúde. E o nosso bate-papo neste programa é com a doutora Valdenice Ferreira, ela é médica radio-oncologista e vamos falar sobre o câncer de intestino. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Obrigada, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo trazer mais informação à população sobre o câncer coloretal. Pois é, doutora, tivemos acesso aos dados do INCA e ficamos sabendo que o câncer de intestino ele é um dos mais incidentes no Brasil, ficando atrás somente dos de pele, mama e próstata, também o pulmão. Mas começando falando mesmo o que seria o câncer de intestino, doutora? As neoplasias de intestino, ou câncer de intestino, são aquelas localizadas geralmente no intestino grosso, que é a última porção do nosso intestino, né? Na região região do colo ou reto. Por isso ele é chamado muitas vezes de câncer coloretal. Existem também as neoplasias que estão localizadas na região mais distal, que é a última porção, câncer de canal anal, mas esse recebe uma nomenclatura diferente e também as formas de apresentação e de tratamento também é separado, é um pouco diferente. Então, basicamente, são neoplasias que se originam no intestino grosso, a última porção do intestino, né, na região de cólon, sigmoide ou reto. Doutora, talvez estudos, eu não sei como é que andam as pesquisas hoje, mas será que tem alguma explicação a que se deve ser o índice tão alto de pessoas que têm este problema, né, ficando atrás de outros, mas assim, ainda assim, um número muito grande de pessoas tendo esse tipo de câncer? O que a gente tem observado é que durante a evolução, nos últimos anos, ele vem crescendo a sua incidência. Muito provavelmente tem uma relação com hábitos de vida, né, fatores ambientais, tanto que da década de 90 para cá você teve um aumento exponencial da incidência de câncer de colo retal. A gente sabe que hoje a gente está exposto a vários fatores ambientais, atividade física pouca, ou seja, sedentarismo, ganho de peso, uso do tabaco. A alimentação, a gente tem se alimentado cada vez mais de produtos processados, talvez porque nossa vida não nos permita mais utilizar tantos produtos in natura, né? O que seria um fator protetivo para evitar o câncer de colo retal. Também a gente utiliza muito pouco grãos integrais, então a gente usa muito os refinados. Então tudo isso contribui para que essa incidência tenha crescido ao longo dos últimos anos, né? A gente está falando aí de questões de práticas diárias, né? Que talvez isso possam ocasionar o problema do câncer. Estão relacionados à sua causa, com certeza. Pois é, eu ia perguntar para a senhora, doutora, será que tem alguma relação também com a questão hereditária? Sim, tem também. Além desses fatores ambientais, existem os fatores genéticos. Tem se observado que famílias que têm já histórico de câncer de colo retal em seus parentes mais próximos, como pais, tios, né? A possibilidade dessa família vir a desenvolver em outros casos dentro dessa família de câncer de colo retal é maior do que na população geral. Mas a senhora falou assim do câncer já mesmo no colo retal. Seria também o caso de pessoas que têm na família outros tipos de câncer, talvez pulmão, enfim, outras regiões também terem ou não muito associado, doutora? Existem algumas síndromes genéticas, né, algumas alterações genéticas que podem explicar o aparecimento de várias neoplasias que a priori são separadas, mas elas têm o mesmo fundo, uma explicação genética. Existe, por exemplo, uma síndrome chamada de Li-Fraumeni, né, onde dentro da mesma família, um gene é passado de um pai para um filho, filha, enfim, e essa possibilidade aumenta de você desenvolver alguns tipos de neoplasias. Desde neoplasias sanguíneas, como linfoma, até mesmo neoplasias sólidas. E o câncer de colo retal poderia estar relacionado a essa síndrome também, entre outras neoplasias. Então existem fatores ambientais, fatores genéticos e fatores familiares que podem explicar o aparecimento do câncer coloretal. Doutora, então é importante a gente enfatizar para quem nos assiste que já se há uma necessidade de a gente buscar frequentemente o médico,
né, para fazer os exames de rotina, para ter esse cuidado, reforçar para aquelas pessoas que já têm alguém na família, independente de que seja o câncer de intestino, né, doutora, qualquer outro tipo de câncer, que ela vá com mais frequência para sempre ver se está tudo ok, né? Sim, de forma preventiva, com certeza. É bom. Acho que esse cuidado, esse autocuidado é importante, principalmente se você já tem um histórico familiar. Por isso, durante uma entrevista ou durante uma consulta médica, sempre o médico vai te perguntar se você tem algum histórico familiar relacionado a uma neoplasia. E aí sim poder orientar esse paciente de como proceder a partir daí. Sim. Doutora, fala pra gente, quais são os principais sintomas deste tipo de câncer? A gente costuma falar, eu até... pelo que eu escuto, as pessoas sempre dizem, é um câncer geralmente muito agressivo, as pessoas sofrem muito, isso é real, isso não é? Sim. Veja, o INCA e algumas sociedades médicas consideram ainda o câncer coloretal uma doença tratável e curável, certo? Mas tudo vai depender do momento que você descobre a doença, né? Em que estágio ela está. Pode começar, os principais sintomas e os primeiros sintomas são muito inocentes. Alteração do hábito intestinal, que muitas vezes você não percebe essa alteração desse hábito intestinal, ou seja, pessoas que tinham hábito intestinal regular passam a serem constipadas e com mais dificuldade de ir ao banheiro, ou o contrário também. Sim. Pessoas que geralmente sempre foram mais constipadas, começam a ter quadros de diarreia. Sangramento, quando ele vem ser percebido, a gente já pode dizer que já estaria assim, com uma lesão um pouco mais avançada, né? Onde existe a possibilidade de sangrar. Perda de peso inexplicada, ou seja, pessoas que estão perdendo peso, mas não estão fazendo nenhuma dieta, não mudaram os seus hábitos de atividade física, enfim, também é algo para se prestar bastante atenção nesse sintoma, nesse sinal. Então, assim, acho que basicamente são esses principais sintomas que a gente pode listar e sinais que a gente pode listar relacionados ao câncer de colo retal. Sangramento, numa fase um pouco mais avançada da doença, né, ou pelo menos num estadio onde a doença já se manifesta, perda de peso, alteração do hábito intestinal, alteração também, com relação ao hábito intestinal, a estrutura do bolo fecal também, que pode ser alterado. Então, basicamente, se você prestar atenção nos seus sinais do seu corpo e procurar o médico no momento adequado, você pode fazer o diagnóstico precoce e, assim, ser tratado e ser curado. Como é que é feito a detecção desta doença, doutora? Geralmente eu ouço falar muito da colonoscopia, é isso mesmo? Tem que estar associada a outros exames de sangue? Como é que é feito? Então, assim, a colonoscopia é o exame ouro, né? Porque, afinal de contas, você, através de um exame endoscópico, né? Você consegue visualizar a lesão. Mas existem outros exames mais simples que podem ser solicitados anterior à colonoscopia e até de baixo custo. É importante também falar que a colonoscopia não é um exame de fácil acesso para a população geral, mas um exame de baixo custo que pode alertar é um exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, por exemplo. Aquele exame simples que a gente, às vezes, o médico marca, né, doutora? Junto geralmente com os de sangue, né? Exatamente. Tão simples. Então, assim, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, antes de você ter aquela quadro de hemorragia, você começa a ter pequenas perdas de sangue e elas, no laboratório, pode ser avaliado. Na ausência da colonoscopia, existem exames contrastados, mas acho que se você aliar esses exames mais simples, desde um hemograma, onde você vai verificar se o paciente está com um quadro de anemia, e aí você vai pesquisar o porquê dessa anemia, né? É ferropriva, não é? Então está perdendo sangue, então está tendo algum sangramento oculto, pesquisa sangue oculto nas fezes. E aí depois para ser solicitado uma colonoscopia. Doutora, agora vamos dar uma pausa que a gente vai dar uma dica para as pessoas de como cuidar da saúde do coração. As doenças cardiovasculares estão entre as mais comuns e alarmantes do planeta. Elas são algumas das principais causas de doença em todo o mundo. Manter a saúde do coração em dia depende de um estilo de vida saudável que você pode adotar no dia a dia. Confira essas dicas do Ministério da Saúde. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para proteger o seu coração.
As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo. Mas, com atitudes, dá para se prevenir melhor. Vamos ver 5 dicas? Dica 1. Coma mais alimentos in natura ou minimamente processados e evite o excesso de gorduras, sal e açúcar. Dica 2. Pratique atividades físicas regularmente. Os exercícios protegem o seu coração e equilibram o colesterol. Dica 3. Mantenha um peso saudável. Assim, você diminui o risco de um AVC e infarto. Dica 4. Fique longe do cigarro. Fumar aumenta as chances de desenvolver doenças do coração. Dica 5. Procure um serviço de saúde ou uma unidade básica de saúde para identificar fatores de risco e para saber como anda a sua saúde. Cuide bem do seu coração, que ele vai bater mais feliz. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Doutora, a gente está falando sobre a questão do diagnóstico. Diagnosticado o problema, né? Como é que é feito o tratamento? Foi como a senhora, na verdade, disse anteriormente. Vai depender do estágio da doença. Então, ela teria que fazer uma quimio, uma rádio, isso vai depender do estágio, da idade, das condições da pessoa. Como é que isso acontece? A gente pode dizer que o tratamento do câncer coloretal ele é multimodal, né? Então, ele envolve basicamente as 3 áreas principais da oncologia. A cirurgia, a quimioterapia ou oncologia clínica, né? Onde o oncologista clínico faz a prescrição da medicação, e a radioterapia. Então, assim, hoje a gente tem visto crescer na população, no mundo, estudos mostrando que o tratamento que antes era basicamente cirúrgico, inicialmente apenas cirúrgico, né, tem sido substituído por terapias mais conservadoras, justamente para preservar a função esfincteriana. Então, o medo que algumas pessoas têm de talvez até serem diagnosticadas é que ainda associa o câncer coloretal com a cirurgia e o uso da colostomia por tempo indeterminado, né? Eu me lembro que quando eu estava finalizando a residência, e mesmo aqui em Aracaju, tinha um grupo de pacientes colostomizados que eles se reuniam e formavam grupos de discussão, de troca de experiências. Hoje, o número de pessoas colostomizadas devido ao câncer coloretal vem diminuindo porque outras terapias têm aparecido numa tentativa de preservar essa função esfincteriana. São terapias que a gente chama de terapias conservadoras, normalmente associa radioterapia com quimioterapia, deixando a cirurgia para aqueles pacientes que não responderam a esse tratamento conservador. Né? Então faz esse segmento desses pacientes de forma periódica, e se eles tiveram uma resposta clínica completa, eles continuam sendo seguidos. Numa necessidade ou vendo uma progressão de doença, então eles são abordados através da cirurgia. E mesmo aqueles pacientes que são operados, isso já está praticamente padrão, né? A gente fazer quimioterapia e radioterapia antes da cirurgia, para tentar tornar essa cirurgia menos mutiladora, né? Preservando a função esfincteriana, porque reduzindo o tamanho da lesão, você consegue manter a função esfincteriana. A senhora falou sobre a questão da cirurgia e do uso da colostomia, né? Então, assim, se a pessoa realiza a cirurgia, automaticamente ela vai precisar fazer uso dessa bolsa, e aí seria por tempo indeterminado, doutora? Depende da localização da lesão. Lesões mais baixas, né, próximo ao esfíncter ou uma proximidade muito perto do canal anal, existe sim, se for abordado logicamente com a cirurgia apenas, pode haver a necessidade de se fazer o uso da colostomia, porque não é possível preservar essa função, a função do esfíncter anal. Lesões mais altas, isso não é tão frequente, então faz-se a cirurgia, pode-se usar a colostomia durante um período, e depois desse período se refaz o trânsito intestinal. Então, não necessariamente todo paciente que vai ser operado, ele vai sair com colostomia. Outras vezes, como citei anteriormente, faz um tratamento antes da cirurgia, reduz essa lesão, retira-se a lesão
que ainda existir, né, que ainda persiste. Usa-se a colostomia durante um período e depois refaz o trânsito. Ou se faz o trânsito no mesmo momento da cirurgia. Doutora, ainda tem algumas dúvidas, a gente vai dar uma pausa para o breve intervalo e já voltamos e vocês fiquem aí. Estamos de volta com o Saúde Ativa e hoje o nosso bate-papo é com a médica radio-oncologista, a doutora Valdenice Ferreira. Estamos falando sobre o câncer de intestino, mas se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, é só acessar o nosso canal do YouTube, colocar Câmara Municipal de Aracaju e vocês podem assistir a reprise, não só deste programa, como de vários outros. Já recebemos diversos profissionais da área da saúde aqui, falando sobre diversos temas. Doutora, voltando aqui, o câncer de intestino é um tipo de câncer que pode levar à morte? Sim. Infelizmente, como a maioria das neoplasias e doenças mais graves, deles sim. Pode, dependendo do evoluir da doença, né, da evolução da doença, sim, pode levar. O tratamento, quando a gente estava falando no bloco anterior, rádio, químio, cirurgia, mas são, em geral, tratamentos em que em um momento ela interrompe e pode ficar curada, ou tem que manter alguma coisa até o final da vida deste paciente, mesmo que ele viva ainda por muitos anos? Não, os tratamentos, eles são prescritos, né, durante um período, certo? Às vezes um período de meses, né, como, por exemplo, alguns quimioterápicos, mas se você percebe ou se durante os exames a doença está controlada, você mantém esse paciente em observação, logicamente, através de exames, de consultas periódicas no seu médico oncologista. Então, assim, não necessariamente o paciente vai precisar ficar usando uma medicação por tempo indeterminado, não. Ele usa durante o período do seu tratamento, né? Existem vários protocolos e dependendo do protocolo a ser seguido, esse período, finalizando esse período, se a doença está sob controle, esse tratamento então é finalizado e ele segue em acompanhamento clínico ou através de exames também. Doutora, existem fatores de risco para pessoas e isso até levar à morte, que a gente ouve falar muito assim. As pessoas, elas detectam a doença e iniciam um tratamento, mas muitas vezes elas têm outros problemas que não estão diretamente associados ao câncer, né? E acabam ficando debilitadas e eu ouço falar, e eu estou sendo realmente leiga, e talvez eu esteja falando isso porque a gente escuta as pessoas falarem, né? Não, é porque ela ficou muito debilitada, isso gerou um outro problema que gerou um outro, e muitas vezes talvez a causa não seja nem o câncer especificamente, mas outros problemas que foram sendo gerados no decorrer. Por exemplo, existem fatores de risco para pessoas que têm um câncer, por exemplo, ela tem um problema de coração, ela já é diabética, e isso se torna um fator de risco para se agravar um problema, talvez, e levar à morte? Então, existem algumas doenças que podem estar associadas e não estão relacionadas à neoplasia, né? Sim. Frisando que as neoplasias, elas costumam acontecer numa faixa etária um pouco mais avançada na grande parte das vezes, né? Então, muitas vezes esse paciente já tem, até por conta dos mesmos fatores de riscos que levaram ao desenvolvimento de uma neoplasia, ele pode ter diabetes, pressão alta, enfim. Sim, as comorbidades acabam agravando muitas vezes o quadro clínico desse paciente, né, que está em tratamento oncológico, certo? Assim como também é importante a gente citar que os tratamentos oncológicos, eles têm por si só, assim, uma certa toxicidade, então é importante cuidar dessa toxicidade, está sendo bem acompanhado, e isso pode ser um fator que possa até gerar um final mais trágico, né? Então, assim, comorbidades associadas a pacientes oncológicos, sim, aumentam a gravidade, não da doença, mas aumenta a possibilidade de uma fatalidade, certo? Sim. E alguns, no câncer de colo retal menos, mas existem algumas neoplasias que a necessidade de fazer uso de algumas medicações, ou de alguns tratamentos que podem piorar, por exemplo, a função cardíaca desse paciente, piorar a função pulmonar, então isso também tem que ser muito bem acompanhado. Doutora, parece simples, mas assim, a senhora falou recentemente das fezes, falamos do sangue oculto, de as pessoas terem dificuldade ou irem muito, isso pode ser um sinal, então a gente pode até falar
que as fezes, elas têm uma importância, assim, de a gente avaliar e verificar com frequência, né? Existem aquelas pessoas que já têm aquele problema, não, eu vou a cada 3, 4 dias ao banheiro, que sempre minha mãe falava, isso não é normal, né? Não é normal você falar, não, mas é tudo bem, sempre foi assim. Eu imagino que não deva ser, eu acho que o intestino deve, né, funcionar diariamente. A gente deve sempre, então, estar observando, doutora? Sim, observar os sinais do seu corpo, observar a sua rotina, né, a sua regularidade de ir ao banheiro. E assim, não é só, acho que tudo, acho que você tem que prestar atenção em tudo, né? Então, às vezes, assim, tem pacientes que falam, eu sempre foi assim, eu não vou procurar. Não, deve existir alguma causa, né? Muitas vezes não é um câncer, mas pode ser uma outra doença. Sim. Por exemplo, citando aqui, a gente vive numa zona endêmica, muitas vezes de megacólon, relacionada à doença de Chagas, o mesmo que gerou lá o coração grande, né? Então, assim, esses pacientes também vão ter o hábito intestinal difícil, né? De um preguiçoso. Sim. Então, é uma doença também grave, é uma doença importante de ser tratada. Então, prestar atenção e, mais uma vez, assim, qualquer sinal de alerta, procurar logo um serviço de saúde. Qual é o público que a senhora mais avalia que tem o problema do câncer de intestino? Seriam crianças ou não se verifica muito? Talvez mulheres, homens por algum motivo, talvez porque fumem mais, ou enfim, as mulheres porque tem alguma coisa hormonal, não sei. Geralmente a faixa etária do câncer de colo retal, a gente tem observado uma diminuição na faixa de incidência, né? Tem caído de 50 para 45, tem pacientes até mais jovens, né? Que têm manifestado a doença, né? Têm apresentado a doença. Criança não é frequente, na verdade, né? a gente não vê assim, pelo menos eu não desconheço. O câncer de colo retal na sua forma de adenocarcinoma, né? Mas isso porque, mais uma vez, ele está muito ligado tanto a fatores genéticos, mas a fatores ambientais, a fatores de rotina, né? Alimentares. Tem um dado importante, né, que as sociedades têm prescrito, né, que assim, limitar o uso de carne vermelha, né, limitar o uso de alimentos processados, né, aumentar a quantidade de grãos por dia, né, de frutas, de alimentos in natura. Isso é importante. Então, a criança não foi exposta a esses fatores por tempo prolongado. Já um adulto, aos 45, 50 anos, quanto tempo de vida ele foi exposto a esses fatores, né? E tudo uma relação tempo-causal também. Então, você precisa de um tempo de exposição para poder apresentar a doença. A gente está falando de crianças, doutora, e a cada entrevista que a gente recebe um profissional aqui, eu sempre bato muito na tecla e falo com as pessoas olharem mais pelos idosos. Por quê? A gente já recebeu aqui outro de um psiquiatra. E a gente sempre tem a ideia de que o idoso é triste, de que o idoso é calado, né? Não, mas geralmente a pessoa mais velha lá é mais na dela. E aí a gente esquece um pouco que sim, eles já passaram por um processo de vida e também podem ter problemas psicológicos. E agora, falando com a senhora, é bom a gente avaliar, porque quando a gente, pai e mãe, geralmente ficam mais calados, sentem as coisas, não contam, né? Acho que vão preocupar os filhos. E para os mais velhos, então é bom a gente alertar filhos, netos, para que também fiquem de olho, né, nos avós, nas pessoas mais velhas, porque esses sinais que a senhora está dizendo, a gente que está na rotina, talvez observe mais. E eles não sejam tão atentos, então é bom a gente ficar de olho neles também, né? Lembrando que o paciente idoso, né, isso é comum acontecer, ele costuma esconder muitas vezes o que está sentindo, né? Talvez porque muitos deles podem ter um quadro de depressão já associado, ou mesmo um quadro demencial, mas outros é para evitar justamente a preocupação excessiva com os seus filhos, com seus netos, né? Muitas vezes é o neto que está mais ligado ali, aquele avô, aquela avó. Então, prestar atenção, se está perdendo peso, se está ficando mais pálido, né? Então, isso tudo é um sinal que é possível se perceber no dia a dia, né? Porque se você perguntar, tá tudo bem, tá indo ao banheiro, ele vai dizer que tá.
Por mais que não esteja, ele vai dizer que está. Mas alguns sinais a gente já, só no lidar no dia a dia, a gente consegue observar. A palidez, né, o empocoramento, a dinamia, ou seja, querer ficar mais deitado, sim, não querer sair tanto, evitar contato social. Isso tudo é sinal de alerta para a gente prestar atenção nessa faixa etária. E, doutora, como o câncer em outras regiões, também há a possibilidade do câncer iniciar no intestino e também acabar indo para outras regiões? É frequente isso? É rápido? Pela sua avaliação dos seus atendimentos nesses anos que a senhora vem tratando? Sim, existe a possibilidade daquela neoplasia, daquela doença de localizada, passar a ser sistêmica ou metastática. Volto a dizer, se é frequente, vai depender muito do estadio dessa neoplasia, em que momento ela foi diagnosticada, em que momento foi iniciado o tratamento. Como eu já falei anteriormente, ele é um câncer curável, né, tratável e curável. Então, assim, é justamente isso que a gente quer evitar, que essa neoplasia saia de uma doença localizada, deixe de ser uma doença localizada e passe a ser uma doença sistêmica, né, afetando pulmões, sistema nervoso central, por exemplo, ossos, e principalmente, assim, fígado, né, que é um dos principais sítios de metástase para o câncer coloretal. É mesmo, doutora. A gente está falando tanto do problema da doença, que é bom, eu acho que é um tema que está sendo muito abordado. Recentemente a gente tem uma atriz, né, que está com esse problema, então acaba se discutindo muito mais. E para quem nos assiste, doutora, existem hábitos, às vezes se torna até repetitivo. A senhora até já falou anteriormente muito sobre a alimentação, mas é bom a gente reforçar para as pessoas que, claro, e vão existir a vida inteira doenças que a gente não vai ter muito o que fazer, elas vão surgir, né? Mas existem hábitos diários que a gente pode estar praticando, né? E eu quero que a senhora mesmo fale, pode ir desde o sono, da alimentação, seja lá o que for, que não só do intestino, e a senhora deve lidar com diversos problemas, câncer em diversas regiões com frequência, mas que a gente possa fazer diariamente, que possa evitar uma doença futura. Não vai ser impossível, mas talvez possa diminuir essa problemática. É um pouco clichê que eu vou falar, é lugar comum, e às vezes nós mesmos, médicos, muitas vezes nos deixamos em segundo plano, esquecendo. Mas atividade física, controle do peso, controle do estresse, né? Tudo isso são fatores que podem ser protetivos, né? Como você falou, a gente não quer dizer que isso vai evitar que apareça uma neoplasia, mas a gente está fazendo a nossa parte. Sim. Então, assim, atividade física, evitar o sedentarismo, controle do peso, alimentação adequada, evitar alimentos que são processados, tabagismo, ingesta de bebida alcoólica também. É preciso ter esse controle, né? Ninguém vai deixar aqui de sair, encontrar, tomar um vinho com seu marido, com sua esposa, com seus familiares, de brindar a vida, não. Sim. Mas é preciso ter um regramento para isso, né? Um certo controle. Mas o tabagismo, isso eu bato sempre, veementemente, evitar o tabagismo. E quando a gente fala tabagismo, muitos estão associando lá o tabaco tradicional. Sim. A gente está agora com os vapers, né, os vapers, sei lá como é que se fala. Mas, assim, os cigarros eletrônicos, a gente não conhece ainda os riscos que ele vem oferecer à saúde, né? Muitos acham que é algo muito inocente. Não, não tem nada a ver, não. Tem sim. A gente sabe que ali tem substâncias que estão sendo inaladas e que sim, elas vão futuramente, novos estudos já têm surgido mostrando a relação dela com aparecimento de vários tipos de doença, desde cardíacas, pulmonares, e sim, eu acredito que em breve a gente vai conseguir estabelecer talvez uma relação com o aparecimento de neoplasias. Muito importante, olha só, que vocês fiquem atentos, porque às vezes são ações que a gente tem no dia a dia, não é só hoje, mas eu só vou fumar amanhã, não, eu só vou beber hoje, amanhã, mas tudo isso ele vai se somando dia após dia, né, doutora, e futuramente pode dar um grande problema,
E a gente, quando quer ficar mais velho, a gente quer ter tranquilidade de saúde, né? Com Não dá certeza. para viver a vida inteira, né, correndo atrás para você ter uma vida mais saudável no futuro, com qualidade de vida, e você buscar fazer coisas que diariamente possam complicar ainda mais sua vida. Importante dizer que nunca é tarde para começar. Nunca. Nunca é tarde. Uhum. A virada de chave está dentro de cada um de nós. Sim. Então, se a partir de hoje eu vou começar uma atividade física, se a partir de hoje eu vou tentar me alimentar de forma regular. Sei que nossos horários são muito confusos, muitas vezes a gente pula refeições. Sim. E quando come em excesso, então evitar que isso aconteça. É sempre um momento de começar, nunca é tarde. É importante reforçar que são pequenas ações todos os dias, né? Sim. Às vezes a pessoa está assistindo, a senhora motivou aí, não, peraí, então eu vou deixar de fumar hoje, eu vou parar de beber hoje, eu vou para academia hoje, não. Eu acho que a gente consegue as coisas com pequenas ações, uma mudança um pouquinho a cada dia, para a gente chegar nos objetivos. Com certeza. Doutora, foi muito importante sua participação Obrigada. aqui, eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Em breve, Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!